como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? 8h09 desta segunda-feira, dia 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, do Profissional de Marketing, do Artista Plástico, Dia Internacional da Cruz Vermelha, Dia da Vitória, da Talassemia, Dia Mundial do Câncer de Ovário. Aproveitando que hoje é o dia do profissional de marketing, na pessoa da minha colega Letícia Oliveira, lá dos supermercados Rondon, parabenizo todos estes profissionais. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Acesse, porque a live já está rodando. Agora são 8h10. Vamos aos destaques de hoje. Médicos retomam atendimentos eletivos na Santa Casa de Araçatuba. Justiça decide pela internação provisória da menina suspeita de planejar massacre em escola. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Araçatuba. Os vereadores vão analisar apenas 2 itens. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Cirão, Thomas Rocco. Interdição na rua Porangaba, em Araçatuba, por causa de obra da Samar, segue até amanhã. Posto de atendimento ao trabalhador de Birigui divulga relação com 10 vagas de emprego. Prorrogadas em Araçatuba as inscrições para o Programa de Tecnologia da Informação. E o meu entrevistado de hoje é o vereador de Araçatuba, Wesley, da Dialogue. Ele estará aqui para falar do protocolo de segurança para vítimas de violência sexual, que foi recentemente aprovado pela Câmara de Araçatuba. Se você quiser enviar comentários, perguntas ou apenas uma saudação para ele, pode fazer isso de 2 formas. Pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, e também pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. E como sempre, lá está Madalena Celone. Bom dia, minha querida, abençoada semana para você também, nos acompanhando pelas redes sociais. 8h12, frase do dia. Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro, numa página nova. Frase atribuída a Mário Quintana, poeta, tradutor e jornalista brasileiro, falecido em 1994. Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro, numa página nova. Hashtag frase do dia, hashtag para começar bem a semana. 8h13. Previsão do tempo, olha, segundo o site Climatempo, tem novidade nesta semana, hein? Agora em Araçatuba está fazendo em torno de 21 graus, sendo que a temperatura hoje na cidade varia entre 20 e 32, amanheceu com algumas nuvens, mas não deve chover, e assim deve ser a semana toda, com temperaturas variando entre 15 e 31 graus, sem chuva, portanto, com exceção de quarta-feira, quando pode chover, mas bem pouquinho, 5 milímetros apenas. A novidade é que, na quinta-feira, a temperatura começa a cair, podendo chegar a 9 graus no domingo. Então é isso, sabe aquela blusinha que estava lá no guarda-roupa, guardadinha, com cheiro de naftalina e às vezes até mofada e você não percebeu? Pode tirar, passar um vinagrinho para tirar o mofo, colocar para secar na sombra neste caso. Ou se tiver apenas com um cheiro
diferente, coloca ali no sol um pouquinho, tá bom? Hashtag fica a dica, hashtag previsão do tempo. Vamos de notícia. Impasse na saúde. Na verdade, fim do impasse, né? Depois do acordo firmado durante reunião realizada na última sexta-feira, dia 5, em Araçatuba, terminou a greve dos médicos da Santa Casa. O secretário estadual da Saúde, o Eleusis Paiva, esteve no município depois que 50 médicos terceirizados que atuam no hospital realizaram uma paralisação parcial na semana passada. Os profissionais pararam de fazer os atendimentos agendados, dizendo que estão sem receber os salários. Os atendimentos teriam sido retomados já no último sábado. A paralisação teria chegado ao fim com a promessa de liberação de repasses e de antecipação de verba federal das Santas Casas, que sairia em torno de 40 dias, adiantando para já esta semana. O Estado também teria conseguido intermediar uma reunião com a Caixa Federal para renegociar as dívidas da Santa Casa. É isso, fim da paralisação na Santa Casa de Araçatuba. Hashtag que bom, porque no final das contas é a população que acaba sendo impactada de toda a região, né? São 40 municípios da área de abrangência do Departamento Regional de Saúde, o DRS2, e agora voltam os atendimentos eletivos, os agendados, sendo que os de urgência e emergência não foram impactados. 8 horas 16 minutos. Segurança, olha só. A Vara da Infância e da Juventude decidiu pela internação provisória da adolescente de 13 anos, moradora de Auriflama, apreendida no último dia 2 pela Polícia Civil de Araçatuba, suspeita de planejar ataque em escola. Segundo a polícia, ela confessou ter criado um perfil no Instagram para disseminar ameaças de massacre. Os policiais apreenderam um revólver que ela exibia para outros adolescentes. Ela passou a ser investigada após o Ministério da Justiça receber informação de que ela costumava ostentar fotos com armas nas redes sociais e trocar mensagens com outros adolescentes sobre eventuais atentados. O caso foi encaminhado à Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, que apurou que o usuário do perfil no Instagram seria de Auriflama. Com um mandado de busca e apreensão, os policiais foram acompanhados de conselheiros tutelares até a escola, onde a adolescente estuda, e em seguida a levaram para a casa dela. Durante as buscas no imóvel, foi encontrada uma espingarda carabina 22 e um revólver calibre 32 que estavam no quarto dos pais da menina. Também foram recolhidas 2 folhas de caderno com conteúdo possivelmente nazista e uma máscara de um grupo neonazista criado nos Estados Unidos e que estavam no quarto dela. Os policiais recolheram o celular da menina e encontraram nele diversos vídeos e imagens de conteúdo nazista e de referência a autores de massacres. A polícia suspeita que ela estaria, sim, se preparando para cometer ataque semelhante ao ocorrido em uma escola em Suzano, aqui no Brasil, em março de 2019. Segundo o que foi informado, a adolescente se declarou fã de um dos autores daquele massacre, confirmou ser autora do perfil e das mensagens ameaçadoras e afirmou ter vontade de praticar o massacre apesar de não ter coragem. Ela foi apreendida por ato infracional análogo aos crimes de posse irregular de arma de fogo, pois ostentava nas redes sociais o revólver, que foi apreendido, também por atos preparatórios de terrorismo, crime de discriminação ou preconceito racial. O pai da menina disse reconhecer as postagens relativas a massacres, assumiu a propriedade das armas, pagou fiança para responder em liberdade por posse irregular de arma de fogo. Ainda de acordo com a polícia, a mãe da adolescente afirmou que sabia das mensagens, mas não como proceder diante disso. O caso segue investigação. Fica aí, então, a orientação para que os pais tomem ciência do que os filhos estão vendo nas redes sociais, do que andam postando e compartilhando. Preste atenção nas atitudes, no comportamento dos seus filhos, em percebendo algo diferente. Procure ajuda profissional.
Hashtag por mais segurança nas escolas. Política local, 8h19. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Araçatuba. A partir das 7 da noite, os vereadores vão analisar e votar apenas 2 itens na pauta. A vereadora Regininha do Avante é autora de projeto de lei que denomina Elizabeth Chagas Bernardes a Rua 9 do loteamento residencial Costa Ville. E de autoria do vereador Nelson Bombeiro, do PV, projeto de decreto legislativo a ser debatido que concede título de cidadão araçatubense ao médico especializado em medicina intensiva Vinícius Nakadi Orsatti, pelos relevantes serviços prestados ao município. Puxa vida, só isso. Promete ser rápida, né? A sessão de hoje. Na fase do pequeno expediente, a tribuna ficará disponível para os vereadores Coronel Guimarães, do União Brasil, Dr. Jaime, PSDB, João Moreira, do PP e Lucas Anata, do PL, para que cada parlamentar disponha de 10 minutos para abordar assuntos de livre escolha. O público pode acompanhar a sessão pela TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital, presencialmente também, obviamente, e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e no Facebook, cujos links estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. É isso, hashtag participe da política, 8h20. Por falar em política, chegou a hora da entrevista do dia e o meu entrevistado de hoje é o vereador de Araçatuba, Wesley, da Dialogue do Podemos. Ele está aqui para falar do protocolo de segurança para vítimas de violência sexual, que foi recentemente aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. O projeto de lei, de autoria dele, foi aprovado no último dia 2 de maio. Bom dia, vereador. Muito obrigado por nos atender. E diga para a gente, o que exatamente prevê o protocolo? Bom dia, Marcelo, e aos ouvintes da Jovem Pan. Bom dia a todos. O nosso protocolo, que foi inclusive aprovado na última sessão da Câmara, ele prevê uma série de medidas para identificar e prestar atendimento à mulher que esteja sendo vítima de qualquer tipo de assédio e violência sexual em estabelecimentos como bares, restaurantes, boates e similares. Este protocolo, ele prevê um local específico para que essa mulher possa ser atendida, possa pedir ajuda. A gente já vê, inclusive, que na prática, muitos estabelecimentos deixam fixado que se a mulher estiver passando por qualquer situação que necessite de ajuda, procura o bar do estabelecimento ou algum local que tenha um funcionário que possa atendê-la. Prevê também que, caso necessário, o estabelecimento prestará apoio à vítima para a solicitação de viatura policial, para ela ser deslocada até a delegacia, até o pronto-socorro ou algum local seguro para a vítima. Prevê também ainda que, caso o estabelecimento tenha sistema de monitoramento por câmera, estas imagens devem ser preservadas por alguns dias, para caso haja investigação criminal, essas imagens sejam disponibilizadas à polícia. É um projeto que, quando chegou na Câmara, quando foi para votação pela primeira vez, nós pedimos o adiamento por algumas sessões para que a gente pudesse debatê-lo com os principais atores neste combate à violência, que são os estabelecimentos. Então, nós adiamos a proposta na primeira votação, fizemos, durante esse período em que a proposta ficou adiada, reunião com mais de 40 estabelecimentos da nossa cidade, 2 reuniões que aconteceram, para que a gente adequasse a proposta à realidade local, adequasse a proposta para que estes estabelecimentos pudessem ter condições de colocá-la em prática, que é o mais importante. Qual foi a resposta dos estabelecimentos? Estou te perguntando isso porque eu conheço alguns empresários e que, em princípio, estão preocupados com a possibilidade de terem de investir um alto valor, segundo ele, em algumas situações. Sim, olha, vou contextualizar primeiro como a proposta foi apresentada na Câmara Municipal. O nosso mandato, em parceria com a RAPS, que é uma rede de políticos do Brasil, da qual eu sou líder, criou a proposta, criou o projeto e apresentou essa proposta na Câmara de Araçatuba. Diversas outras cidades também estão discutindo o assunto. E aí, quando nós apresentamos a proposta na Câmara,
nós primeiro verificamos que não deixava claro que este protocolo ele é subsidiário à legislação estadual e ele é facultativo ao estabelecimento adotá-lo. Haviam outras questões dentro da proposta que foram criticadas pelos estabelecimentos e é necessário que nós, enquanto parlamentares, estejamos atentos à população, às pessoas afetadas por uma proposta, para que a gente possa ouvir e chegar em um consenso. Nós tínhamos dentro do projeto, por exemplo, um artigo que previa que o estabelecimento, caso não adotasse essas medidas, poderia ser punido com base no Código de Defesa do Consumidor. Fizemos essas adequações, este artigo, por exemplo, ele foi suprimido. Algumas outras questões foram adequadas quando eu disse que o projeto prevê um local identificado para o atendimento. Na proposta, como ela chegou à Câmara, previa um funcionário para prestar este atendimento. E aí, nestas conversas, nessas reuniões com os estabelecimentos, nós podemos ter a chance de visualizar do outro lado como a proposta se daria. O estabelecimento ele tem uma rotatividade de funcionários, o funcionário ele pode estar em folga, ele pode estar em férias, e aí como que faz se esse funcionário não está no local? Então foram adequações que foram feitas como essa, para que a proposta ficasse o mais perto possível de ser colocada em prática e para que a proposta também não gerasse custos aos estabelecimentos que acabaram de sair de uma pandemia onde foram os mais afetados porque ficaram muito tempo fechados por conta da crise sanitária da pandemia de Covid-19 e que a gente também entende, e não foi a nossa ideia quando propôs o projeto, de criar mais encargos, de criar e onerar ainda mais este trabalho. Então, essa foi a ideia. Entendi. É claro que os detalhes de como isso deve ser feito pelo estabelecimento ainda depende de uma regulamentação por parte do executivo, por parte da prefeitura. Mas você imagina, por exemplo, vamos lá, o empresário ele pode reclamar, tem que ter um espaço, ele tem que construir um espaço, ele tem que delimitar um espaço já existente dentro do estabelecimento. Em relação aos funcionários, basta, por exemplo, treinar os funcionários para que todos tenham, acredito que não seja algo difícil de fazer, mas treinar os funcionários e não destinar apenas um especificamente, você acredita que existam opções que não onerem de fato o empreendedor? Sim, e isso inclusive é bom esclarecer. O estabelecimento ele não precisará construir um local próprio para o atendimento da vítima. Seja um bar, seja o local onde, por exemplo, em boates, bares, você compra a bebida ou compra a ficha, um local que o estabelecimento olha e fala, bom, aqui nós temos funcionário frequentemente, né, durante todo o período de funcionamento, e neste local a gente consegue atender a vítima. Em muitos estabelecimentos, principalmente naqueles onde você precisa comprar ficha para comprar bebida ou alimento, geralmente é ali naquele bar que você consegue chegar em algum funcionário e pedir ajuda. Agora, a formação dos funcionários também é algo simples, é algo que nós pensamos, inclusive, em parceria com a Casa Maria, que é uma associação de mulheres da cidade, e com o CRM, promover para os estabelecimentos para que eles não tenham a necessidade de comprar, talvez, uma formação para esses funcionários. Entendi. Vamos lá, eu estou com a participação aqui da Mi Ramos e ela diz o seguinte: acredito que essa lei deva valer para toda e qualquer vítima, não apenas para a mulher. Enfim, eu imagino que o público LGBTQIAP+, também possa se valer, principalmente mulheres transgêneros, mas como você entende essa questão levantada pela Mi Ramos, vereador? Olha, de fato, a gente sabe que o assédio e violência sexual, eles não estão apenas... não apenas as mulheres podem ser vítimas destes crimes, mas a gente sabe também que as mulheres são as maiores vítimas e que esses crimes contra a liberdade sexual, eles têm aumentado muito contra as mulheres. Quando a gente foi elaborar a proposta, nós tivemos acesso a uma pesquisa feita aqui no nosso país, com mais de 2.000 mulheres, em que pelo menos 2/3 dessas mulheres foram vítimas de algum tipo de assédio ou crime sexual nestes estabelecimentos.
Então a mulher assim, o público que mais está propenso a sofrer esse crime nos estabelecimentos. Além disso, essa pesquisa mostrou que desses 2/3 de mulheres que sofreram assédio nos estabelecimentos, mais da metade delas deixaram de frequentar o local por conta da situação ali que passou. De fato, nós temos alguns outros grupos minoritários que necessitam de políticas públicas que os atendam, como é o público LGBT, por exemplo, que inclusive teve na Câmara uma proposta apresentada pela vereadora Regininha, no mesmo sentido. As mulheres trans estão abarcadas por este protocolo, essa proposta que o nosso mandato aprovou na Câmara. E, de fato, há outros grupos que necessitam não só de políticas como essa, mas de outras políticas públicas para que deixem de estar à margem da sociedade, que são grupos minoritários que hoje sofrem diversas formas de preconceito. Para encerrarmos este primeiro bloco, a entrevista, a gente já está às 8h30 aí, com o relógio correndo, gostaria de perguntar o seguinte: quando o vereador fala de violência sexual, a que exatamente está se referindo? Olha, qualquer tipo de violência sexual. As violências, elas são tipificadas pelo nosso Código Penal. Sim. O assédio também ele é tipificado pelo Código Penal, mas qualquer tipo de violência ou de assédio que a mulher venha a sofrer no estabelecimento, ela pode procurar ajuda. É onde eu queria chegar, porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar que violência sexual é apenas o ato em si, o estupro, a penetração, mas vai muito além disso. Então, na prática, estou imaginando que uma menina, uma garota que vai a um bar e está com um short curto ou com uma saia curta, ela é assediada por conta dessa situação, já configura violência sexual. É isso? Isso, configura crime de assédio. São diversos crimes que a gente tem aí que atentam à liberdade sexual. E é necessário que a nossa sociedade entenda, de uma vez por todas, que só não é assédio quando a pessoa consente e quando a pessoa tem condições de consentir. Então, não é não. Quando a pessoa não está em condições físicas, mentais, de consentir, também é não. E a pessoa só está consentindo quando ela consegue dizer que sim, que está ali à disposição para ter algum tipo de relação com outra pessoa. Perfeito. 8h32. Vou pedir ao vereador que continue aqui, porque a gente vai para um rápido intervalo. São 2 minutos apenas, e na volta você sabe que tem mais notícia relevante e entrevista interessante aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Jornal da Manhã, Araçatuba. Primeira parte foi. O Hospital Ritinha Wesley, gostei muito quando outra vez você voltar e explicar o que é a rede. É importante. Eu lembro de ter falado isso, cara, mas há muito tempo, e não com caráter local, sim, meio nacional, assim, ficou muito conceitual, entendeu? E o legal é a gente... No país, em Araçatuba, região, o Ciran oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja um associado. Ciran, 80 anos. O agro tá aqui. Você sabe o que é economizar de verdade? É investir nos seus sonhos. Nisso, a Polo Energia está aqui. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Aí não, daqui a pouco a gente retorna. Ah lá, parece que voltou. Enfim, e a Mi Ramos continua se manifestando. É isso aí, Mi, não deixa de conversar com a gente não. Assim como a Anne Prates, a Madalena Celone, a primeira a entrar, e o pessoal da EMEB, Margot de Assis. Minuto do agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciran, o Thomas Rocco. Toda segunda-feira, ele fala aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba, das expectativas da semana para os mercados do boi, da soja e do milho. Vamos ouvir, então, o que Thomas Rocco... Então os preços estão recuperando. Nós começamos
a última semana aí com um negócio na casa de 114 e chegamos aí negócio até R$118 abrindo essa semana. Então já há uma evolução boa dos agricultores. Agora a principal informação é ficar de olho na relação de troca. Atingir com certeza a marca aí de 130, 150 sacos de milho por hectare. Então produtividade grande da cigarrinha e de olho nessa boa produtividade. Que fazem a diferença na sua vida, assim como na do seu empreendimento. Hashtag Colunas Semanais do Jornal da Manhã. Aqui que está travando bastante a live hoje, é verdade, não sei. João Arruda Brasil segue interditado hoje e amanhã, das 7 da manhã às 5 da tarde, com sinalização a obra após este horário. Ainda segundo a empresa, a interdição é necessária para o mercado de trabalho agora. O PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Birigui, está divulgando nova relação com 10 vagas de emprego em 7 funções diferentes. As vagas são para homens. Dentro deste quadro, público negro tem prioridade. Os cursos têm cargas horárias que variam entre 140 e 360 horas. Os estudos serão Classifica SP, hashtag Capacite-se. Agora são 8 horas 47 minutos. Vamos à segunda e última parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo é o vereador de Araçatuba, Wesley, da Dialogue, do projeto na primeira vez que foi apresentado, reuniões com representantes do setor, apresentou pela segunda vez, foi aprovado por unanimidade, explicou aí que não existe investimento vultosos, como é um dos receios de alguns empresários, e também do porquê que apresentou o documento baseado em informações nacionais, inclusive, e da percepção dele em relação ao público local. Estou correto, vereador? O senhor também deve ter sido, a maioria tinha vergonha ou receio de comunicar. Exato. E hoje ela conta com toda essa rede de apoio e também com a mídia. Bem, são assim deve ser feito. Então, eu não estou contradizendo da prefeitura, Wesley, sobre sanção ou veto do prefeito. Estou dizendo isso porque na sexta-feira, após a confirmação da sua entrevista, eu entrei em contato com a prefeitura, fiz uma solicitação de informações, perguntando exatamente isso. O prefeito pretende ver para que a gente chegasse neste projeto que foi aprovado por unanimidade na casa, mantendo diálogo com o executivo. Nós acreditamos que nos próximos